Altair é simplesmente a personagem mais forte dos Isekais e uma das mais fortes de toda a ficção, tendo poderes que transcendem os conceitos do mundo, tornando a mesma quase imparável. E isso, aliado com um design magnífico e uma história muito complexamente boa, torna ela uma das minhas queridinhas, mesmo que a coitadinha tenha aparecido pouco no canal. De todo modo, sejam bem-vindos ao Explicando Habilidades, onde eu pego as principais habilidades de um personagem e explico de um modo bem mastigadinho para todos vocês. Só lembrando que o conteúdo de hoje foi escolhido na aba de posters. Na moral, que nome feio. Coisa que me impressionou bastante, já que a maioria das pessoas nem sabiam quem era a personagem e mesmo assim votaram nela. Eu estou muito orgulhoso de vocês. Então fica ligado lá para as novidades. Tem que ficar ligado, deixar o dedo nesse like, comentar e se inscrever no canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes de explicar as habilidades, de fato, eu acho justo apresentar quem as usa. Altair, sendo a principal vilã do anime Recreators, anime esse que é muito bom por sinal, onde aqui vemos vários temas muito complexos sendo trabalhados, envolvendo criação e criador, multiverso, conceitos abstratos e muitas outras loucuras que infelizmente eu não vou poder tratar aqui. Mas vou fazer uma promessa, um dia, não sei quando, terá um vídeo dedicado a Recreators nesse canalzinho, onde nele irei abordar todos esses temas de modo mais elaborado. Estamos no vídeo Altair. Voltando para o tema, a origem da princesa de uniforme militar acaba sendo muito interessante, onde basicamente havia uma garota chamada Setsuna Shimazaki que gostava muito de fazer arte de personagens, e em um belo dia a nossa garotona acaba fazendo uma personagem baseada na Shiro Tsumekusa de um jogo fictício chamado Eternal Wise Megalosphere. Personagem essa que não tinha bem uma história, muito menos um nome, mas graças a um videoclipe e o seu visual chamativo, essa personagem sem nome acabou sendo denominada como Altair, que era o título do vídeo. Ao decorrer do tempo, essa guria acabou se tornando cada vez mais popular em sites de desenho, até que em um dia não tão belo, a Setsuna começa a ser acusada de plágio por pessoas da internet, recebendo um tipo de cancelamento virtual. E tal coisa afetou tanto o seu psicológico que ela infelizmente decidiu ir jogar no Vasco por conta própria, se é que vocês me entendem. E todo esse rancor, tristeza e outras coisinhas que eu não vou poder explicar muito dado o dinamismo do vídeo, fez a sua criação Altair ganhar vida própria, absorvendo parte desses sentimentos negativos, adquirindo uma personalidade e motivações, desejando agora retornar tudo ao vazio, já que esse mundo tão podre não merece existir. Graças a esse nascimento muito do bizarro, Altair acaba possuindo características bem diferenciadas, afinal ela é uma personagem que não tem história e a sua autora morreu antes de escrever de fato a narrativa, e para preencher esse vazio, alguma coisa tem que ser colocada no lugar, né? E esse vazio criou a sua habilidade Holopsicon. Poderzinho esse que é extremamente quebrado, mas calma que já já a gente fala sobre ele. A aparência física da Altair é demonstrada como uma garota de cabelos brancos extremamente compridos, trajando um uniforme militar estilizado, se utilizando como principais equipamentos sabres e uma submetralhadora Thompson que ela toca como se fosse um violino. Posteriormente no anime ela acaba se fundindo com uma personagem chamada Sirius, onde as suas roupas ficam com uma estética mais leve. O seu visual, como dito anteriormente, foi baseado na Shiro Tsumekusa, que na minha opinião não parece muito não, afinal ela lembra muito mais a Pinsel Game lá do Azulane, porém mais comportada, se me permitem dizer. A sua personalidade é uma pessoa fria e calculista, com um tom de psicopatia e egocentrismo, sempre agindo como ser superior a tudo e todos da forma mais calma e elegante. Na série, em alguns momentos, vemos essa casca ser rompida, demonstrando ser sádico que adora ver seus inimigos sofrendo, enquanto a mesma vai explicando cuidadosamente o motivo deles estarem falecendo, sendo bem parecida a personagens como o Cell e o Hisoka. As suas capacidades físicas são bem absurdas, conseguindo parar com apenas os dedos uma espada gigantesca sendo punhada por um robô igualmente gigantesco, arremessando os dois como se fossem absolutamente nada. Já sua resistência é simplesmente insana, já que de modo direto e franco ela é imune a ataques físicos, mentais, mágicos, espirituais e tudo mais que você possa imaginar. Afinal, o seu corpo é nada mais nada menos que um tipo de holograma, onde caso ela deseje, Altair pode sim interagir com pessoas e objetos, mas caso ela não queira, simplesmente nada vai funcionar. As únicas habilidades que podem afetar são poderes conceituais que atacam diretamente a própria origem, conceito, enredo, informação, chame do jeito que preferir. O problema é que ela possui uma regeneração conceitual, ou seja, mesmo que você danifique ou tenha
tente destruir a sua origem, ela irá se regenerar totalmente. Bem apelãozinho, né? Já sua velocidade acaba sendo uma parada um pouco hiperbólica, já que no anime boa parte das suas lutas Altair fica parada, dando uma chance para os seus inimigos fazerem alguma coisa. Temos alguns poucos momentos da demonstração da sua velocidade, que aparenta ser algo mais ou menos sônico, tendo em torno de uns 300 km por hora. Lembrando que isso é só uma especulação, já que não temos citações muito claras não. E finalmente, depois de uns bons minutinhos de vídeo, vamos entrar nas habilidades da nossa garota Altair. Manipulação de sabres. Altair consegue invocar um número absurdo de sabres que flutuam ao redor dela. Esses que são controlados telepaticamente, exercendo um número enorme de funções, seja usando eles como uma arma branca, disparando como se fossem as facas do Dio, ou até mesmo criando um escudo giratório que foi demonstrado resistir a golpes capazes de destruir facilmente um quarteirão inteiro. Holopsicon, sendo a última habilidade do vídeo, mas ainda temos muito tempo de vídeo, Miyuki. Aí que tá, my friend. Senta que lá vem pedrada. Holopsicon é nada mais, nada menos que provavelmente uma das, se não a habilidade mais forte da ficção, já que ela é uma habilidade onipotente, segundo as próprias palavras da sua usuária. O seu funcionamento requer várias etapas, onde a primeira delas é que alguém precisa escrever ou ilustrar algo sobre Altair. Isso pode ser no formato de um texto, imagem, vídeo e tudo mais que você possa imaginar. Caso esse conteúdo seja aceito por um grupo de indivíduos, o Holopsicon será ativado, absorvendo as características e habilidade de tal mídia. Não entendeu? Relaxa, que eu explico de uma forma mais simples. Caso alguém crie algum poder para Altair e pessoas gostem dessa ideia, Altair irá adquirir esse poder automaticamente, ficando mais poderosa no processo. O que isso significa? Ela pode adquirir qualquer poder da ficção, só se necessário as etapas serem concluídas. E como sabemos, a internet é cheia de pessoas que gostam de escrever sobre seus personagens favoritos, então já sabe o tamanho do pepino que está por vir. Mas antes de falar dos diversos pepinos grandes e grossos, e cara, isso soou muito estranho no vídeo, continuando o conteúdo, eu tenho que explicar o porquê dessa habilidade funciona dessa forma tão esquisita. Se você não dormiu assistindo o vídeo, deve lembrar que a Altair é uma personagem fictícia que não tem uma história, e o Holopsicon acaba preenchendo essa lacuna, já que qualquer um pode escrever a história da Altair, dando a ela poderes e habilidades especiais. Em Recreator, os autores de obras são praticamente deuses das suas criações, afinal tudo desses mundos fictícios foram criados por eles, e tal coisa cria uma espécie de multiverso de multiversos de obras fictícias, onde elas existem de fato, foram criadas pelo pensamento humano e tem como mundo real o seu centro absoluto, já que seguindo a cosmologia do verso, o nosso mundo criaria os outros, e seguindo essa informação, o Holopsicon se aproveita de tal característica que os humanos desconhecem para adquirir seus poderes. Tanto que frequentemente o uso dessa habilidade é similar a algo mais digital, já que a sua própria usuária também se assemelha a um ser digital. Caso tenha se interessado por tal assunto, eu recomendo dar uma olhada na wiki da Altair, onde lá tem um link que leva a um blog de um mano muito insano, que destrinchou tudo da Altair e da cosmologia desse verso muito mais detalhado do que esse mero resuminho. Então passa lá para ler muitas loucuras, porque agora vamos ver pepino. Não, pera. Vamos ver as sub-habilidades do Holopsicon, essas que são tão quebradas que até mesmo o segundo personagem mais forte dos Sekais em animes iria facilmente ser derrotado. Habilidades não numeradas Holopsicon. O Holopsicon possui algumas habilidades que não tiveram seu nome revelado, então terei que inventar o nome aqui e explicar o que ela faz. Me perdoem por isso. Transportação multiversal. Altair consegue se transportar para qualquer universo que ela quiser, esses que podem ser reais ou fictícios, escolhendo até mesmo o momento da história desejada. Por exemplo, Altair poderia se transportar para a guerra de Marineford e salvar o Ace, afinal, o cara é muito bucha por ter caído num truque tão infantil daquele. Fora isso, a nossa princesa de uniforme militar também pode levar personagens fictícios ou objetos para qualquer mundo que ela quiser, inclusive o real, como é demonstrado diversas vezes na própria série, sendo uma habilidade bem perigosa, afinal, a partir dela, Altair pode invocar monstros absurdos para o campo de batalha. Percepção além do alcance. Altair consegue ter quase uma onisciência em uma certa área, estando a par de tudo o que está acontecendo nessa região. A obra não explica muito bem até onde vai essa habilidade, então eu vou explicar muito
muito menos. E com isso, acabamos a par das habilidades mentirosas. Então vamos para as habilidades que de fato têm nomes. O terceiro movimento do Cosmos, exposição da representação. Essa que permite alterar a composição de qualquer material existente. Por exemplo, uma espada foi transformada em apenas flores. Essa habilidade funciona mexendo diretamente na história do personagem em questão, ou seja, é quase um retcon em tempo real. Bem quebrado, né? O nono movimento do Cosmos, restauração do destino. Altair consegue apagar qualquer coisa que toca em nível físico, astral, mental, espiritual e conceitual, sendo efetivo em até mesmo seres que são resistentes a isso. O seu modo de uso é ativado a partir de diversos sabres, porém, aparentemente, ela pode usar também de outras formas como ao toque. Essencialmente, não tem quase nenhum ser que resistiria a tal técnica, afinal, a mesma faz o cenário narrativo do alvo nunca existir. Achei um pouquinho forte. O 13º movimento do Cosmos, esboço da origem. Através desse movimento, Altair consegue fazer o seu adversário voltar ao ponto de origem do cenário, fazendo ele perder qualquer tipo de habilidade adicionada ao longo da batalha de forma permanente. Por exemplo, o Rimuru é conhecido por adquirir habilidades no meio da treta, e através do 13º movimento do Cosmos, a habilidade seria perdida permanentemente, sem chance de fazer backup ou qualquer outra coisa semelhante, sendo algo parecido com a habilidade do Gold Experience Requiem, mas de uma forma bem mais limitada, já que aparentemente essa habilidade só funciona em um alvo de cada vez. O 14º movimento do Cosmos, as vicissitudes da fortuna. A partir desse movimento, Altair consegue reverter a causa e efeito de tudo no presente momento. Por exemplo, na série o personagem palou Altair em cheio com a sua lança, porém com a causa e efeito revertida, quem na verdade levou o efeito do empalamento foi nossa querida cavaleira Aliciatária, funcionando como um tipo de super reflete absoluto, podendo refletir qualquer efeito de golpe, habilidade e etc contra o seu atacante. O 20º movimento do Cosmos, fator Mimic. Altair pode fazer uma cópia exata de qualquer objeto que ela esteja vendo, não havendo porém ou exceções, e tal coisa não se aplica meramente ao seu visual, já que os seus efeitos e habilidades também são mantidos. Imagine que a nossa garotona copia, sei lá, a espada Excalibur da Saber. Essa Excalibur que ela criou teria exatamente as mesmas funções da original, sem nenhuma diferença. O 66º movimento do Cosmos, mudança de existência. Esse movimento permite o seu usuário mudar de existência ou ser, possuindo e tomando conta do seu alvo, se tornando basicamente ele no processo. Essa habilidade é tão poderosa que anula completamente resistências, poderes, regeneração, tudo, absorvendo o inimigo em nível conceitual. Um exemplo bem interessante desse uso é que quando a Sirius, uma personagem lá que foi feita basicamente para derrotar Altair, absorve a própria Altair, ou seja, ela ignora todo o kit citado anteriormente, mas ironicamente quem assume o controle da fusão é Altair, por ela simplesmente ser um indivíduo mais complexo. Inclusive é nesse momento que a nossa garotona muda de aparência. O 23º movimento do Cosmos, reconstrução do destino, sendo essa a última habilidade e a mais quebrada do vídeo. E para explicar, eu tenho que dar um contexto pequeno da cosmologia de Recreators, mas relaxa, vai ser breve. Basicamente, os mundos fictícios foram criados pelas mentes dos humanos, essas que têm uma grande influência sobre eles, mudando coisas como conceitos, regras e tudo mais. Porém, o nosso mundo não se aplica a isso, tendo como o absoluto regras fundamentais da física que não podem ser quebradas de forma alguma. E uma delas é a causa e efeito. Um corpo que foi quebrado nunca vai poder voltar para o seu estado original. A sua ex nunca vai voltar para você, cara. E os mortos não voltam à vida. Não, isso é impossível. Mas se você quiser a receita, anota aí, Joe. Pera aí que eu me empolguei. Porém, com a reconstrução do destino, Altair ignora qualquer tipo de regra ou fundamento, podendo fazer quem já faleceu voltar à vida tranquilamente ou até mesmo criar o que ela desejar, como um exemplo, um universo infinito de multiversos. Fomos para níveis muito altos nesse vídeo. E com esse poder, a nossa princesa de uniforme militar ascendeu como existência, se tornando basicamente uma deusa onipotente, não necessitando a aprovação dos humanos, já que agora ela é uma criadora, não mais uma criação. E enfim, com isso finalizamos a habilidade da Altair. Em geral dá pra perceber o quão absurdo é os poderes dela, já que essencialmente ela é invencível e imparável. Tanto que no anime a sua derrota é muito mais moral do que completa, até porque Altair meio que derrotou todo mundo facilmente. Tem muitas outras coisas que eu gostaria de falar e explicar sobre ela, indo desde a especularidade do seu verso
universo, até mesmo outras paradinhas do anime. Porém, como podem ver, o vídeo tá ficando meio grandinho, para editar em uma semana é complicado, então deixaremos isso para outro dia. Esse vídeo deu um trabalhão infernal para ser feito, então custa nada deixar um like e comentar, que isso me ajuda bastante, tá ligado? Obrigado por assistir até aqui, e caso tenha sugestões para o vídeo do canal, é só deixar aí embaixo. É isso aí, pessoal, valeu, falou!